Quero saudar os irmãos também que estão em suas casas nesse momento, estão glorificando ao Senhor. Faça desse momento aí no seu lar, junto com os seus. E eu quero encorajar você nesta noite, convidar você nesta noite para que você renda-se mesmo ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Faça isso, porque o Senhor está aqui nesta noite. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está no meio de nós, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus amados? Eu quero introduzir esse assunto falando sobre homens que entram para a história. Hitler, um homem que ficou marcado na história por causa da sua grande maldade. Um homem que, com o discurso da superioridade racial, ele então, na Segunda Guerra Mundial, ceifou muitas vidas, não poucas vidas. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, em câmaras de gás, por causa da maldade deste homem. É bem conhecida a história desse homem e todos nós a conhecemos. Napoleão Bonaparte, um francês que ascendeu ao poder no final da Revolução Francesa, também ficou marcado na história por causa da maldade também em seu coração. Este homem ignorou tratados internacionais e, por causa disso, mais de 6 milhões de europeus, durante as suas conquistas, também foram mortos. Então nós temos homens que marcaram a história por causa do egoísmo, por falta de amor, por serem pretensiosos, por acharem que tinham o poder na mão e poderiam fazer tudo aquilo que bem eles quisessem. E nós teríamos tantos outros. Joseph Stalin, ditador da União Soviética, que torturava pessoas e mais pessoas foram enviadas para campos de trabalhos forçados, e este homem também fez com que milhões de pessoas fossem também mortas sob a sua liderança. Homens que entraram na história, que fizeram a história, seus corações estavam endurecidos e incrédulos, e achavam que não tinha que dar satisfação a quem quer que seja. Então, queridos, se nós formos falar aqui, nós teríamos uma lista imensa de homens que viveram dessa forma. E isso não é diferente nos nossos dias também. Porque se nós olharmos para os acontecimentos atuais, a gente vai perceber claramente que o homem pós-queda, depois que caiu, depois que disse não para Deus, e se separou de Deus, e se distanciou de Deus, ele é capaz de atrocidades as mais piores possíveis. Porque quando a gente olha como disse, para os dias atuais, a gente tem visto quantas vidas, e não poucas, que foram ceifadas por causa de um vírus. E
O que quero dizer com isso? Quero dizer que mesmo com a desgraça humana, mesmo com o sofrimento humano, ainda há pessoas que, mesmo assim, tentam se dar bem e tirar proveito de uma situação dessa que nós temos vivenciado no mundo. Então, meus queridos, é assim que os homens que não têm o conhecimento de Deus, homens maus, que entram para a história. E eu quero, então, com essa introdução, falar de um homem que entrou para a história. Este homem chama-se Manassés. E isso está registrado em segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, 12 anos de idade, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que a escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que os destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédios de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor, esta é a Tua palavra, Deus. Esta é a Tua palavra e nós estamos aqui, a Tua igreja, nós estamos aqui, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós dependemos inteiramente da graça do Senhor, do agir do Senhor nos nossos corações, do poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a discernir tudo isso que foi apresentado aqui por intermédio da Tua santa palavra, Pai. Nós precisamos da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Manassés, este homem que a Bíblia descreve, e acho que os exemplos que eu citei, introduzindo
esse assunto, acho que esse homem está quase que em pé de igualdade com aqueles que eu citei nesta noite. Este homem, Manassés, o texto diz que ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. Uma criança, 12 anos de idade. E ele inicia então o seu reinado, e o texto nos diz que ele reinou durante 55 anos em Judá. 55 anos este homem reinou. E os atos deste homem foram atos, eu diria que repugnantes, eu diria que detestáveis, eu diria que foi uma total abominação ao Senhor o que este homem fez. Como eu disse, homens pós-queda, homens que se distanciam de Deus, que não reconhecem a soberania de Deus, esses homens são capazes das piores atrocidades. As piores maldades, elas podem ser desencadeadas a partir de homens que não têm e que não desejam dar ouvido à voz do Senhor. Então Manassés, aos 12 anos de idade, ele inicia o seu reinado, mas seu pai morre, porque nós temos os relatos no contexto dessa história, e se os historiadores estiverem certos, então esse menino, ele não aprendeu nada com o seu pai, absolutamente nada ele aprendeu com o seu pai, porque a Bíblia nos diz que o pai desse menino, chamado Ezequias, foi um dos maiores reformadores da história de Israel. Depois dos dias de Davi, não houve um rei como Ezequias. Depois dos dias de Davi, não houve um rei como Ezequias, porque este rei, ele promoveu uma grande reforma na vida de Israel. A reforma, ela começou na vida espiritual de Israel. Ele arrancou todos os ídolos que haviam em Israel, toda a idolatria que havia em Israel. Ele convocou os levitas, os sacerdotes, todos eles para buscarem a Deus, para deixarem os seus pecados e se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus e viver de acordo com os preceitos e os ensinamentos que Deus havia dado por intermédio dos seus servos. Então, Ezequias foi esse grande reformador que realizou tudo isso na vida da nação e do povo de Judá. Mas não somente na vida espiritual, na vida civil do povo também. Ele realizou um ótimo governo. Mas ele morreu. Ele morreu e o seu filho assume então o lugar dele, e parece que esse menino não aprendeu exatamente nada com seu pai, porque ele seguiu numa direção totalmente oposta àquilo que o seu pai realizara no seu governo. Manassés, certamente, passado alguns anos após a morte de seu pai, então esse menino se tornou um homem e começou a seguir o seu próprio caminho. Decidiu que seguiria a sua própria vontade e que tudo aquilo que o pai dele havia ensinado, ele não iria fazer da mesma forma, mas decidiu que se levantaria contra tudo aquilo que o pai o ensinou, porque certamente este pai foi um exemplo para esse filho, e esse filho decidiu seguir numa direção totalmente oposta.
Queridos, os homens, eles são livres para tomar as suas decisões e para seguir as suas próprias vontades. Porque quando o homem está longe de Deus e ele decide dizer não para Deus e viver de acordo com a sua própria vontade, então este homem, ele vai se aprofundar e vai se distanciar cada vez mais de Deus. E nós temos aqui então um homem que decidiu não seguir nem de longe aquilo que fora ensinado pelo seu pai. Eu quero dizer para você, queridos, que os bons exemplos, às vezes, eles são esquecidos. Às vezes, os filhos seguem, às vezes, exemplos que eles não viram em seus pais, mas eles preferem, às vezes, dar ouvidos àqueles que fazem parte do seu convívio no dia a dia, e, às vezes, esses meninos se tornam homem, e, às vezes, eles, então, decidem a seguir os seus próprios caminhos. Mas, uma coisa é certa, todos nós, um dia, haveremos de comparecer diante do Senhor, diante do eterno Deus, e todos nós vamos responder diante do Senhor por todas as nossas ações, sejam elas boas ou más, porque de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Este homem, ele decidiu que não faria a vontade de Deus. E aí o texto vai dizer no versículo 2, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Esse homem fez pior do que as pessoas que viviam nessas terras, antes de Israel assumir estes territórios. Porque esses homens que moravam nessas terras dos cananeus eram muitos maus. Quando Abraão, ele sai de Ur dos caldeus e ele vai, então, a pedido de Deus, que diz para que ele saísse da terra dele, do meio da parentela dele, e que fosse para um lugar que Deus o haveria de mostrar. E ele passando por as terras de Canaã, Deus disse, olha, essa terra eu vou dar a você e às suas famílias. Todas essas pessoas eu as tirarei daqui e vou as expulsar. Mas isso não será agora, até que a medida da maldade delas cheguem, se completem. Ou seja, Deus, muitos anos antes, Deus já havia dito que tiraria aquelas pessoas daquele lugar, justamente por causa da maldade delas. E se passaram 4 gerações, a família de Abraão foram levados para o Egito, e lá estiveram por 4 gerações, 430 anos se passaram, e Deus tira esse povo, e agora esse povo é um povo muito numeroso, e Deus os introduz nessa terra, que agora eles estão, mas agora esses homens, eles continuam a praticar coisas abomináveis, que Deus dissera que eles não deveriam fazer. E agora este rei aqui, ele está reinando, e ele está justamente indo contra tudo aquilo que Deus dissera que eles não deveriam fazer, porque Deus estava tirando aqueles povos, daquelas nações, daqueles lugares, por causa da maldade do coração deles. Então, nós temos aqui um homem que não quis saber nada acerca de Deus. E aí o texto do versículo 3 vai dizer, pois ele tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos.
e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Este homem foi de uma dureza de coração, de uma falta de entendimento, de uma falta de temor a Deus, tamanha que ele faz coisas abomináveis. Ele constrói ídolos, postes ídolos, eram feitos de madeiras e com caricaturas de deuses pagãos, e este homem então coloca dentro da casa do Senhor esses altares, e ele se prostra diante dos exércitos dos céus, e ele adora as estrelas, ele adora a lua, todos os astros dos céus. Essa passagem ela também está registrada lá em 2 Reis, e lá diz que ele fez tudo isso para provocar a ira de Deus. Meu amado, quando alguém tem o conhecimento de Deus, mas ele decide em seu coração que vai dizer não para Deus e se opor a Deus e fazer aquilo que está no seu coração segundo o seu entendimento, essa pessoa, ela vai entrar num buraco tão profundo, mas tão profundo, que vai ser difícil dessa pessoa sair de lá. E este homem, então, ele decide se distanciar de Deus, e ele vai para o mais longe possível dos ensinamentos de Deus, e ele então se aprofunda de uma maneira tal, que ele comete abominações terríveis. Mas tudo isso, queridos, é resultado de um homem que se distancia de Deus. Isso é resultado de pessoas que querem viver segundo a sua própria vontade e fazer de acordo com o seu coração. E quando isso então acontece, então a pessoa vai se aprofundar. E é isso que as Escrituras nos dizem, dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dores e malignidade, sendo difamadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Meus queridos, quando uma pessoa decide se distanciar de Deus e viver longe de Deus, ele então vai entrar em um poço tão profundo que dificilmente esta pessoa sairá de lá. Se depender do próprio homem, ele não sairá de lá. Porque o Senhor não divide, queridos, a glória dele com ninguém. Com ninguém. Deus não aceita, em hipótese alguma, que os homens façam deuses para si. Aliás, é isso que está na lei. Não farás para ti imagens de esculturas. Não farás para ti outros deuses, não te prostrarás a elas. Mas esse homem decidiu que faria tudo isso e iria na contramão de todos os ensinamentos de Deus. E por causa disso, então, ele foi lançado em um abismo tão profundo, mas tão profundo, que é até difícil de descrever e de compreender, porque o versículo 6 vai nos dizer: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Você já pensou? Você consegue imaginar alguém que teve todo o ensinamento acerca de quem Deus é, de todas as exigências de Deus, mas mesmo assim, uma pessoa, ele então decide não seguir o caminho que lhe fora ensinada desde criança? Então, meus queridos, o homem distante de Deus, ele é capaz de fazer loucuras, porque esse homem foi capaz de queimar o seu próprio filho a uma divindade, e isso era muito comum para esses homens, para os homens daquelas terras. Mas os filhos de Israel, os servos de Deus, eram proibidos de fazer qualquer coisa dessa natureza. Mas aqui estava um homem que decidiu ir contra a vontade de Deus. E quando isso acontece, meu amado, então, a exemplo do que foi lido lá na carta escrita por Paulo, no livro de Romanos, então Deus entrega essas pessoas a uma depravação total, a uma disposição mental, e essa pessoa então ela é capaz de fazer as piores coisas possíveis. Sabe por quê? Porque o homem longe de Deus, ele se torna então esse tipo de pessoa insensível e sem nenhum tipo de temor ao seu Criador. E então Manassés fez tudo isso. O versículo 9 vai dizer: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel.
Queridos, olha só, não vale a pena se distanciar de Deus. Não vale a pena dizer não para Deus e seguir as coisas a partir do nosso próprio entendimento, a partir daquilo que eu imagino que eu possa ser, daquilo que eu possa dizer que vou fazer, sem nenhuma direção de Deus, porque quando o homem faz isso, então ele está se opondo à soberania de Deus. Queridos, quantas pessoas hoje fazem isso? Quantas pessoas que tiveram entendimento de Deus, que andaram com Deus, que tiveram entendimento de Deus, mas decidiram que não queriam mais viver para Deus e nem fazer a vontade de Deus. É triste, queridos, ver homens e mulheres que foram ensinados, mas aí o inimigo, o Satanás, que é o inimigo de Deus, que se opõe a tudo que se chama Deus, vem com as suas mentiras, e aí a pessoa não está com o coração em Deus, e ela então, às vezes decide seguir esse caminho da feitiçaria, do engano. Tudo isso, queridos, é um coração que não se atenta para fazer a vontade de Deus. E não são poucas pessoas que muitas vezes perdem o contato com Deus e a partir daí se afundam num poço sem fundo. Pessoas que saem da igreja, se distanciam de Deus, que dizem não para Deus, que dizem não para os ensinos da palavra do Senhor, e vão viver as suas próprias vidas. Olha, tome muito cuidado, porque esse pode ser um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não dá, queridos, para ficar brincando com verdades eternas. As coisas eternas, a gente não podemos, em hipótese alguma, negociá-las. De maneira alguma. Tudo aquilo que a gente tem aprendido acerca da eternidade, tudo aquilo que a gente tem aprendido acerca de quem Deus é, não podemos, queridos, de maneira alguma, abrir mão desses preceitos sobre tudo que Deus tem nos ensinado, sobre a vida eterna, morte e eternidade. Juízo e inferno são coisas com as quais não se deve brincar. Não se deve brincar, queridos. Deus trará e exercerá juízo sobre os homens, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. É isso que diz as Escrituras. Por isso nós precisamos nos agarrar nas promessas do Senhor, nos agarrar nos ensinos da palavra do Senhor. Precisamos ter cuidado, porque temos sido ensinados diariamente na palavra do Senhor. Isso aqui é a maior riqueza que alguém pode vir a ter. Não existe nada mais rico para nós os homens do que os preceitos, do que as instruções, do que os ensinamentos das Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós, que jamais, meus queridos, venhamos abrir mãos de tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para mim e para você. Isso é o bem mais precioso que nós temos, as instruções do Senhor, o ensinamento do Senhor, queridos. Este homem decidiu que faria tudo contra aquilo que o Senhor
o havia ensinado. E então ele foi lançado em um abismo mas tão profundo, que, olha, difícil de chegar a seu fim. Aí o texto continua no versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Queridos, quando alguém decide não fazer a vontade de Deus, Deus exerce juízo. Juízo. Porque Deus disse que faria isso e fez. Este homem foi levado pelos assírios para a Babilônia. E este homem, então, ao chegar lá, este homem padeceu. Padeceu e não pouco. Diz o texto aqui que ele foi levado como um animal, preso com ganchos pelo nariz, como se faz a um boi. E foi levado então para a Babilônia. Este homem, por quê? Porque não deu ouvido a tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que foi ensinado pelo seu pai e tudo aquilo que ele recebera ao longo da sua vida. E 55 anos. O que me chama a atenção, queridos, é a longanimidade de Deus. Porque esse homem ficou 55 anos no governo. Ele governou mais anos mesmo que o seu próprio pai. O seu pai reinou 29 anos, até mais que Davi. Davi reinou apenas 40 anos. Mas Deus foi longânimo com esse homem, a ponto de permitir que ele vivesse e governasse a nação de Israel por 55 anos. A maldade desse homem, querido, ela é tão grande, querido, mas tão grande que foge a nossa compreensão de entendermos como é que alguém pode ir tão fundo como esse homem foi. Eu quero chamar-lhe a atenção, queridos, para uma coisa. Essa história não acabou aqui. Porque eu vou dizer para você, queridos, o que é que você acha de um homem como esse? Fala sério. A maldade desse homem era tão grande, mas tão grande, e o que ele fez foi tão terrível, mas tão terrível, que este homem, eu acho que eu e você, acho que por muito menos nós agiríamos a exemplo do que aconteceu no período da Inquisição. Nós mandaríamos esse homem para onde? Para onde? Para a fogueira, queridos. Era isso que acontecia. A maldade desse homem foi tão grande que eu acho que eu e você faríamos isso. Porque esse homem se opôs contra tudo que se chama Deus. Esse homem abandonou a Deus. Esse homem passou a adorar os deuses estranhos. Esse homem induziu a nação e o povo de Deus a seguir a adoração a ídolos. Esse homem matou os seus filhos. Esse homem derramou sangue. O texto aqui não diz, mas lá em 2 Reis, diz que esse homem de uma ponta a outra da cidade de Jerusalém, esse homem derramou sangue de pessoas inocentes. Então esse homem era digno de morte mesmo. E Deus exerce juízo, leva esse homem
porque disse que o faria e o fez, levou esse homem para a Babilônia, levou como se fosse um animal, para mostrar para esse homem que de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Foi isso que Deus fez. Mas como eu disse, queridos, eu e você certamente mandaríamos esse homem para a Inquisição. E a exemplo do que aconteceu na Inquisição, nós mandaríamos esse homem para a fogueira e o queimaria vivo. Mas o que me chama a atenção agora é o que daqui para frente acontece. Há duas lições aqui que nós precisamos aprender com Deus e com essa história, porque o que acontece aqui daqui para frente é algo assim que tira de nós qualquer capacidade humana de compreender como é que existe um Deus, como o nosso Deus, capaz de agir como Ele agiu daqui para frente. Aquilo que o texto vai dizer daqui para frente é algo que é de tirar o nosso fôlego. Eu diria que é de tirar o nosso fôlego, aquilo que Deus vai fazer com a vida desse homem. Que Deus é esse, querido? Que Deus é esse? Veja o que diz o versículo 12. Depois que Manassés estava na Babilônia, olha o que aconteceu. Depois que esse homem foi levado para lá, que ele estava lá no cativeiro, esse homem certamente percebeu a loucura que ele cometera contra Deus. O versículo 12 diz: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Olha o que esse homem fez. Depois de algum tempo lá na Babilônia, esse homem percebeu a loucura que havia feito, e então esse homem se volta para Deus, e é isso que me chama a atenção em Deus. Como é que existe um Deus como esse, capaz de fazer o que Deus vai fazer agora? Porque esse homem, ele percebeu a loucura que ele havia cometido, esse homem percebeu o quão longe ele tinha ido de Deus, e agora esse homem então se volta para Deus, e ele começa então, angustiado, a suplicou, não uma vez, não duas, deveras vezes, muitas vezes, a seu Deus, e muito se humilhou perante o seu Deus, perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e se tornou favorável, e Deus se tornou favorável para ele. Queridos, o que é isso? Você pode imaginar o que esse homem fez? O quão longe esse homem andou de Deus? Sabe de uma coisa, meus queridos? Tem jeito para aquele que você tem orado. Tem jeito, meu querido. Tem jeito. Não tem coração endurecido que Deus não possa quebrar. Não tem coração endurecido que Deus não possa mudar. Deus é poderoso, queridos. O amor de Deus é um amor que não dá para descrever, queridos. Porque esse homem se humilhou. Ele se humilhou. Ele orou. Ele clamou
não uma vez, não duas vezes. Ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, queridos. Há poder em Deus para mudar o coração dos homens, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu os ouvirei dos altos céus, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que diz a palavra do Senhor, queridos. O nosso Deus, Ele é poderoso. Os homens precisam perceber quem é Deus. O nosso Deus é um Deus santo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é santo, santo, santo. Isaías, quando entrou no templo, no capítulo 6 de Isaías, a partir do versículo 1, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam sobre a sua cabeça, cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: que santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Os homens precisam compreender e entender que Deus é Deus, e que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus se manifesta pelas coisas que foram criadas. Tudo que existe aponta para um Deus que é soberano, para um Deus que tem o controle de todas as coisas. O coração dos homens estão nas mãos de Deus. O seu coração, o meu coração, o coração de todos os homens estão diante do Senhor, e não há nada que o Senhor não possa fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O que os homens precisam entender é que eles nada são, que eles precisam reconhecer que há só um único Deus no céu e na terra. E quando isso acontece, então, meus queridos, Deus se manifesta. Deus se manifesta aos homens, Deus se revela aos homens pelas coisas que foram criadas. É por isso que Deus não permite, queridos, que homem algum, a exemplo do que fez Manassés, esteja adorando as coisas que foram criadas, porque essas coisas, elas só revelam que há um Deus que é criador, mas só existe um único Senhor, e este é o Senhor, o eterno, o soberano, o criador do universo, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a terra. Então, meu amado, o que eu e você precisamos entender é que o Senhor tem nas suas mãos a vida de todos os homens. Como eu disse, há jeito para todos aqueles que eu e você temos orado. Vamos orar, queridos, vamos interceder. Coloque a vida dos seus nas mãos do Senhor, dia após dia. Vamos pôr a boca no pó, porque aquele que se humilha, um coração contrito, Deus não rejeita. Ao contrário de homens soberbos, presunçosos, arrogantes, altivos, que acham que podem e que têm todo o poder, essas pessoas Deus resiste, porque Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos Deus resiste. Deus resiste, porque ninguém pode ir contra Deus e se manter de pé, porque Deus é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Como eu disse, queridos, nós temos aqui um Deus
que nos ensina que nós temos um Deus de amor, porque nós vemos aqui o amor de um Deus que é manifesto, o amor de Deus que é manifesto por alguém que não merecia, aliás, ninguém merece, nem eu, nem você e nem ninguém merece o amor desse Deus, porque todos nós nos desgarramos como ovelhas sem pastor, nós nos distanciamos de Deus, mas Deus nos amou. Deus nos amou, queridos. Você é objeto do amor de Deus. Você, querido, os seus são a menina dos olhos de Deus. Meu amado, Deus nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para ir morrer naquela cruz por mim e por você. E o que nós precisamos fazer, tão somente é reconhecer que só Ele é Deus, que só o Senhor é Deus. E nós temos então este grande exemplo aqui na Bíblia, deste homem que se distanciou de Deus, mas que se humilhou. E aí veja o que acontece, depois da sua humilhação, depois, versículo 14, depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Aleluias, queridos, glórias a Deus. Isso aqui é a prova de alguém que nasceu de novo. Nós temos aqui uma prova de alguém que passou pelo novo nascimento. É tudo isso que Deus espera de nós, os homens. Quando isso acontece, querido, aí essa pessoa passa a ser nova criatura, os costumes antigos são deixados de fora, já não mais faz parte da nossa vida, as atitudes, mas as amizades que influenciavam a vida de tal pessoa, daqui por diante essa pessoa passa a viver em novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Foi isso que aconteceu. Esse homem passou a ser uma nova criatura, ele se tornou um novo homem, ele abandonou todo o pecado, e ele passou agora a viver para Deus, e tão somente para Deus. Então, meu amado, olha só, nós precisamos, dia após dia, ter esse mesmo sentimento no nosso coração, essa mesma disposição no nosso coração, de nos entregarmos a Deus, em reconhecimento de quem é o Senhor, e o que Ele representa para nós. Quem é Deus para você? Quem é o Senhor para você? O que Ele representa para você, meu amado? Ele é o Criador do universo, que decidiu criar a você e a mim.
criar os homens com um único objetivo, com um único propósito, que é para o louvor da glória do seu nome. Esse Deus que nos amou, nos resgatou, nos levou de volta para o reino do seu Filho, para o reino do seu Filho Jesus. E agora nós somos convidados a viver então essa nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma disposição nova para servir a Deus e viver para Deus por toda a eternidade. Porque é exatamente isso que acontecerá com todos nós, queridos. A vida dos filhos de Deus não são apenas esses dias em que nós vivemos e presenciamos. Não é somente isso, querido. Tem algo muito maior nos aguardando. Deus tem preparado coisas que a nossa mente jamais pode conceber ou compreender. Está preparado para mim e para você. Deus preparou a eternidade para mim e para você. É isso, meu querido. Espera em Deus. Confia no Senhor. E tenha certeza absoluta, meu querido, que você está no caminho certo. Você está indo para o lugar certo. Eu e você estamos indo para a presença do Senhor, para viver a eternidade com o Senhor. É por isso que eu e você, queridos, cada dia mais precisamos deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia. Todos os dias eu e você somos assediados pelo pecado, o inimigo das nossas almas. Dia após dia, ele está ao nosso derredor. Mas, queridos, você tem dentro de você uma força que vem do eterno, uma força que vem de Deus. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e que lhe leva para a presença de Deus, que lhe coloca numa condição aonde você vai buscar ao Senhor, vai viver para o Senhor, e você vai viver única e exclusivamente por todos os seus dias e por toda a eternidade, para a glória de Deus. É isso, queridos, é para isso que eu e você fomos criados. É por isso que o Senhor nos criou para esse fim, para vivermos a eternidade com eles. Então, meu querido, gaste os seus dias nessa vida, neste mundo, amando ao Senhor, amando a sua palavra. Não faça como Manassés fez. Não faça como Manassés fez. Esse homem precisou ser levado a um estado de angústia terrível para reconhecer que só o Senhor é Deus. Então, você que está se aventurando longe de Deus, cuidado, não espere que o Senhor leve você para o cativeiro, não espere que o Senhor leve você a uma angústia tamanha que você precise clamar, mas ainda assim eu vou dizer, que mesmo numa situação como essa, de juízo de Deus, ainda assim, aqui reside a misericórdia de Deus, porque terrível é para aquele que não quer mais dar ouvido ao Senhor, e que não se atenta mais para os ensinos de Deus, e que não quer mais saber de Deus, e Deus então não diz mais nada acerca dos seus preceitos. Queridos, não existe coisa mais terrível do que o silêncio de Deus. Mas quando Deus está falando, quando Deus está dizendo, ouça-me, arrependa-se, então, querido, nisso reside a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Então, atente-se, abra os seus olhos, cuidado onde os seus pés têm ido,
porque pode ser um caminho sem volta, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte, é o que diz as Escrituras. Então eu convido você, meu amado, eu convido você a dar ouvidos, você que tem se aventurado, que tem se distanciado dessas verdades das Escrituras. Atente-se, olhe para aquilo que as Escrituras dizem e se volte para Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Cuidado, porque neste mundo jaz o maligno. E o Satanás não está para brincadeira. A função dele é roubar, matar e destruir. É isso que ele tão somente sabe fazer. E ele peca desde o princípio. Desde o princípio. Mas Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Longe de coisas que aborrecem ao Senhor. Eu e você fomos chamados para viver em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha entre vocês. É isso, queridos. Vamos nos santificar. Nós precisamos nos prostrar diante do Eterno dia após dia, nos lançar diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas limitações, e diante do Senhor então nos colocar com o coração quebrantado, porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor, e que o Senhor nos abençoe. Amém, meus amados? Glórias a Deus.